Fala, galerinha do nono ano, vamos lá para mais uma aulinha de ciências? Então, né, nós já explicamos aí sobre as ligações, né, covalentes, metálicas, iônicas, e hoje nós vamos entrar num assunto chamado variedade das substâncias, tá? Vocês vão acompanhar aí no livro, na página 20 do livro de vocês, e vamos ler o assunto aqui. E eu vou explicando à medida que o assunto for evoluindo, beleza? Então, variedade das substâncias. As diversas combinações que os átomos dos elementos químicos podem realizar por meio de ligações químicas produz uma variedade de substâncias com características e propriedades distintas. Isso é lógico, né? Por exemplo, se eu juntar um elemento químico com outro, eles isoladamente tinham uma característica, mas juntos eles formam uma substância totalmente diferente daquelas puras, né? Então, variedade das substâncias tem a ver com isso, com mistura, né? Quando eu misturo os elementos químicos, ou eles se ligam de alguma forma, eles formam novas substâncias e essas têm características e propriedades distintas. Então, isso faz com que ocorra uma diversidade de novos compostos, né? Essa diversidade faz com que exista grupos de compostos com características semelhantes classificados em funções químicas, entre elas as inorgânicas. Calma lá, que nós vamos chegar nisso aí, tá? Aqui nesse losango aí, laranja, tá falando aí, ó, saiba mais. Devido à diversidade de compostos, a princípio, as substâncias foram classificadas em dois grandes grupos. Ó. Quais são os dois grandes grupos em relação à diversidade de compostos das substâncias? Nós temos dois grandes grupos. Nós temos o grupo das substâncias orgânicas, certo? E inorgânicas. O que diferencia os orgânicos dos inorgânicos? Vamos lá? Aí aqui não é orgânico porque é lá da feira não, tá, gente? Essa classificação de orgânico e inorgânico teve origem na teoria da força vital, a qual definia que os compostos orgânicos poderiam somente ser produzidos por organismos vivos. Isso lá no passado dizia que os compostos orgânicos eram produzidos por organismos vivos. Assim, as demais substâncias produzidas em laboratório eram classificadas como inorgânicas. Anos mais tarde, evidências experimentais comprovam que essa teoria não era válida. Os químicos descobriram que todas as substâncias orgânicas tinham átomos de carbono e de hidrogênio em sua molécula. Ocasionalmente, também átomos de oxigênio, nitrogênio, enxofre e outros elementos. Então, gente, talvez no segundo grau, vocês vão entrar num ramo novo da química, né? Que vai ser a química orgânica, né? Então, quando eu falo de substâncias orgânicas, eu estou falando basicamente a característica principal das substâncias orgânicas é que elas têm os seus átomos, a base dos seus átomos tem que aparecer carbono, a molécula do carbono e molécula de hidrogênio. Sem molécula de carbono e de hidrogênio, a substância não será orgânica, beleza? Então vamos lá. Então, substância orgânica tem na sua composição átomos de carbono e hidrogênio. De vez em quando, associado aos átomos de carbono e oxigênio, também pode aparecer carbono e hidrogênio. De vez em quando pode aparecer nessa molécula também oxigênio, nitrogênio e enxofre e outros elementos. Mas obrigatoriamente carbono e hidrogênio é a base das substâncias orgânicas, beleza? Por outro lado, as substâncias inorgânicas, normalmente de origem mineral, embora muitas vezes apresentasse hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e muitos outros tipos de elementos químicos, raramente continha átomos de carbono em sua estrutura. Então, resumindo, tem carbono orgânico, não tem carbono inorgânica, tá ok? Só para a gente fixar esse macete aí. Os compostos inorgânicos podem ser divididos ainda de acordo com as suas propriedades químicas em ácidos, bases, sais e óxidos. Então, hoje nós não vamos falar de química orgânica, de compostos orgânicos. Nós vamos falar só dos inorgânicos, tá?
Os inorgânicos podem ser divididos em ácidos, bases, sais e óxidos. Então, quem são os inorgânicos? São aqueles que não apresentam carbono na sua molécula. Beleza? Beleza. Então, vamos falar dessa característica aqui, ó, ácido e bases. Você já experimentou algum dos frutos a seguir aqui dessas fotos? Consegue identificar o sabor de cada um? Pois é, em nosso dia a dia, existem substâncias que apresentam sabor azedo, como as encontradas nas frutas cítricas, né? Quem é cítrico aqui? O limão e o abacaxi, certo? E aquelas que amarram a boca, travam a boca. Por exemplo, se você comer uma banana verde, vai travar a boca. Um caju também verde trava a boca. Esse tipo de sabor azedo e adstringente, que eu chamei de travant, né? Mas é adstringente, caracteriza duas funções inorgânicas: os ácidos e as bases. Então, os ácidos são os azedos e as bases são os que são os adstringentes ou que travam a boca, tá? Desde a antiguidade, o comportamento ácido-base já era conhecido. As primeiras referências dizem respeito ao vinagre e ao hidróxido de sódio ou soda cáustica. As pessoas pensam que a soda, por ela ter característica corrosiva, ela é ácida. Não, a soda cáustica que sua mãe usa aí para limpar o banheiro, para limpar as coisas, para jogar no vaso, a soda cáustica é uma base, tá? Enquanto que o vinagre é um ácido, ok? Beleza? Então, desde a antiguidade, o comportamento de ácido base já era conhecido. As primeiras referências de respeito ao vinagre e à soda, obtidas desde então, de acordo com o conhecimento da época e também com a crescente necessidade de explicar os fenômenos associados à acidez e à basicidade, o conceito de ácido e base foram evoluindo ao longo do tempo. Entre algumas definições, destacam-se as ideias de Robert Boyle, né, ou Boyle, né, no século XVII, onde Boyle verificou que certos corantes vegetais, como o xarope de violeta, mudavam de cor na presença de substâncias ácidas e básicas. Ele pegou lá um xarope de violeta, né? Tinha um xarope de violeta, ele pingava, por exemplo, o limão, mudava para uma cor. Pingava alguma coisa, o limão que é ácido, ia para uma cor. Pingava uma substância básica, ia para outra cor. Na realidade, a propriedade de certos vegetais de mudar de cor, dependendo do meio em que se encontra, já era conhecida no século XVI, ou talvez até antes. No entanto, o fato de que em meio ácido a cor era vermelha e em meio básico verde ou azul tinha pouco significado para a época. Aí agora mais para frente nós vamos ver essas tabelas de cores, tá? E a gente utiliza a tabela de cor para ácido e base até hoje, mas na frente eu não vou dar explicações práticas. Essas substâncias, cuja cor depende da presença de ácido ou de base, e por isso permite uma caracterização operacional dessas funções, são chamados de indicadores. Então, o que é indicador? Indicador é uma substância que, se eu colocar em meio ácido, fica de uma cor, e se eu colocar no meio básico, fica de outra cor. Isso aí, indicador é aquele que indica, que diz se é ácido ou se é básico. É aquele que identifica, tá? Né? Então, isso aí são indicadores. Indicadores são substâncias que, colocada em meio ácido, tem um comportamento ou uma cor, e colocado em meio básico tem outra cor, outro comportamento. Ok? Então, indicadores, apesar de apresentar baixo grau de precisão nos resultados, é muito comum nos laboratórios o uso de indicadores calorimétricos para verificar a acidez ou a basicidade de determinado material. Os laboratórios usam muito isso aqui, ó. O funcionamento desses indicadores é baseado na alteração da cor, ou seja, dependendo do meio ácido ou base em que se encontra, apresenta uma cor característica. Foi aquilo que eu expliquei. Observe no quadro a seguir a coloração de algum desses indicadores. Ó, o indicador que nós vamos utilizar são esses. Vamos lá. Fenolftaleína. Em meio ácido ela fica incolor. Em meio básico fica rosa, tá? Rosa carmim. Rosa. Eu não sei se alguns de vocês têm piscina ou quem não tem já acompanhou o processo de limpeza de piscina. Toda vez que o limpador vai chegar para limpar a piscina, ele pega uma amostra da água da piscina que está lá e pinga alguns reagentes para ver a coloração que fica.
Na verdade, ali ele está medindo o pH. Então, geralmente, o indicador que ele usa, o que ele vai usar para pingando lá na água, ele pega uma amostra da água, coloca dentro de um copo ou de um frasco e pinga alguma coisa ali dentro. Essa coisa é a fenolftaleína. Então, enquanto a água está incolor, eu sei que ela está ácida. Se ela mudar para rosa, eu sei que ela está básica, tá ok? Ou alcalina. Nós vamos utilizar esse termo para base, também o termo chamado alcalino, tá ok? Outro indicador, o alaranjado de metila, em meio ácido fica vermelho, em meio base fica alaranjado. O azul de bromotimol fica amarelo em meio ácido e azul no meio básico. Beleza? Isso aí é tranquilo, né, gente? Outros tipos de indicadores muito utilizados em laboratório é o papel de tornassol. Papel de filtro impregnado com tornassol. Que fica vermelho em meio ácido e azul em meio básico. Há também um indicador universal, mistura de vários indicadores, que apresenta uma variação grande de cores, que vão do vermelho escuro, muito ácido, ao roxo, muito básico. Então, esse indicador universal aqui, na verdade, eu não sei se vocês já viram, esse tipo de estrutura, ou mesmo uma fita cheia de cores, que são os medidores de pH. Por exemplo, no meu trabalho eu utilizo muito essa questão de uma fita, onde eu coloco lá na água, na substância que eu quero avaliar, e dependendo da coloração que aquela fita ficar, eu vou dizer que ela é ácida, é básica, e qual o pH aquela substância está, em qual pH aquela substância está. Então vamos lá, ó. Ácido de bateria é muito ácido, né? E muito corrosivo. As pessoas confundem acidez com corrosão. Então é o seguinte, corrosão não tem a ver se é ácido ou base, tem a ver se ele é muito ácido ou se é muito básico. Por exemplo, a soda cáustica, vamos dizer que ela tem a pH 11. Quanto mais na extremidade tiver, mais básico for, ele vai ter essa característica de ser corrosivo. Quanto mais ácido, também será corrosivo. Por exemplo, a soda cáustica, que as pessoas pensam que é um ácido só porque corrói, ela é uma base, ou seja, ela tem uma estrutura alcalina. No caso, a bateria, a solução de bateria, ela já é ácida. Então, como que eu analiso essa tabela aqui na tela de vocês? Essa variação de cores. Olha, o seguinte, a tabela de acidez ou de basicidade, ela varia do 0 até o número 14, tá? Sendo que o meio, qual é o meio de 14? 7, certo? Sendo que o meio é neutro, entendeu? Então, quanto mais à esquerda, ou seja, abaixo de 7, mais ácido. Quanto mais à direita, acima de 7, mais básico ou mais alcalino, certo? Básico e alcalino, a mesma coisa, como eu expliquei. Então, no caso aqui, as substâncias que estão à esquerda aqui de 7, ó, à esquerda de 7, essa substância aqui, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, são substâncias ácidas. A cada vez que você vai ficando mais perto de 0, mais ácido. As substâncias que estão à direita de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais básica ou alcalina. A cada vez que vai indo mais para a esquerda, mais básico ou mais alcalino será. E o 7, na verdade, é uma medida neutra, né? Onde eles utilizaram a água pura como parâmetro para estipular o que seria ácido ou o que seria básico. Então, o 7 é o pH da água pura. Então, quando você vai... o ideal é que a água esteja nesse pH 7, tá? Neutro. Ou pelo menos próximo dele, né? 6,8, 7,2... Por aí, não pode estar nem para um lado nem para o outro, porque senão a água está estragada, certo? Então lá na piscina, quando a gente vai jogar os produtos na piscina, eu tenho piscina aqui em casa, não quero dizer isso, mas assim, mas já dizendo, mas eu mesmo trato a água da minha piscina. Então o que é que acontece? Essa piscina, quando eu cuidando dela, o que é que acontece? Eu tenho que medir o pH antes, porque o pH
tem que variar entre 6,8 e 7,2. Aí às vezes meu pH está aqui, ó. Geralmente ela tende a ficar ácida, né? Porque a água da chuva, às vezes a água da chuva, a gente pensa que ela é pura, mas nem sempre ela é pura. Ela traz muitas outras coisas junto com ela. Então às vezes e a tendência é dela ficar ácida. Quando ela cai na piscina, ela estraga a água da piscina e ela fica ácida. Quando a água da piscina está ácida, alguns micro-organismos crescem na acidez, certo? E nessa acidez, às vezes acontece dessa água ficar esverdeada, certo? Então eu tenho que aumentar o pH da piscina para ela chegar a 6,8, 7 ou 7,2. É a faixa que eu tenho que usar, que eu tenho que chegar. Então lá vai eu jogar a barrilha com uma substância básica que vai elevar o meu pH. Ó. Eu vou sair de um pH que está aqui baixo, 4, ou seja, ácido, e às vezes para chegar até 7 de novo, deixar a água estabilizada em relação ao pH. Beleza, gente? É isso aí. Mas aqui, ó, você vê que o suco gástrico, que é o ácido, se eu não me engano, é o ácido clorídrico, é a composição do nosso suco gástrico, lá no nosso estômago, ele é muito ácido. Ele é muito ácido. Então, às vezes, por exemplo, o que acontece muito? Pessoas que têm refluxo, que comem, aí a comida volta para a boca, né? Começa a voltar para a boca. Ou então a pessoa acabou de comer e vai deitar. O que é que acontece? Aquela comida, pela ação da gravidade, dependendo da posição que você faz, em vez de ir rumo ao intestino, volta para o esôfago. E aí dá aquela sensação de queimação. Por quê? Porque, na verdade, a parede do estômago aqui, ela é preparada para o suco gástrico, que é muito ácido. Mas a parede do esôfago não é. Então, quando esse líquido do ácido do estômago volta pelo esôfago, arde tudo a garganta. Não sei se vocês já sentiram essa queimação, certo? Outra questão é, por exemplo, bicarbonato de sódio. Aí às vezes a pessoa, tô com queimação, por exemplo, aí vai lá e toma um sal Eno, né? Vou fazer a propaganda aqui do Eno. Ou então gastrol. A base daquela substância lá é bicarbonato de sódio. Por quê? Porque o bicarbonato de sódio, ele é básico. Se eu juntar uma substância ácida com uma substância básica, a tendência é ele se neutralizar. Um puxando para o lado, outro puxando para o outro. Quando você mistura essa substância, ela tenta chegar no meio. Entendeu? Se eu colocar muito ácido, lógico que aquela quantidade de base vai ter que ser maior para até que ela chegue a se igualar. Se eu coloco muita base, vai tender aquela substância se tornar mais básica. Mas se eu colocar proporções iguais, uma vai neutralizar a outra. Beleza? Só para vocês entenderem aí. Tá? O café expresso, ele é ácido, né? O tomate, tudo que é azedo, gente, é ácido, tá? Tudo que é azedo é ácido. A urina, por ser uma questão de... ela é um ácido leve, tá? Um ácido leve, né? É por isso que urina de cachorro rói as rodas do carro dos pais de vocês, tá? A água do mar, por ter principalmente o elemento sódio, ele vai tender mais a ser básico, tá? Aquele caso que eu falei, o antiácido estomacal é uma base, porque se o suco gástrico é ácido, para eu combater esse ácido eu tenho que usar uma base, né? Sabão, geralmente sabão são bases, tá? E a soda cáustica aqui, que foi o exemplo que eu citei lá atrás, né? E aqui tem outros exemplos aqui embaixo, vocês olhem depois, beleza? Então, ácido e base é muito tranquilo. Então, o papel do indicador, além de prático, é eficiente para a medição de uma grandeza denominada potencial hidrogeniônico. O que é, professor, o que é pH? pH, quando a gente fala em pH, na verdade nós estamos falando do potencial hidrogeniônico, que é o potencial medido para dizer se aquela substância é ácida ou básica, tá? Comumente chamado apenas de pH, esse potencial corresponde a uma escala numérica que indica aquilo que eu expliquei, de 0 a 14, o que é ácido e o que é básico, beleza? Então, se eu perguntar para vocês, me dê a escala numérica do potencial hidrogênio iônico, vai de 0 a 14, tá? Sendo que 7 menor que 7 é ácido, maior que 7 é básico, e igual a 7 é neutro, beleza? Além desses indicadores sintéticos, há vários corantes naturais que podem ser obtidos de alguma espécie vegetal, como repolho roxo,
se você pegar um repolho roxo, colocar espremer limão nele, ele vai mudar de cor. Se você colocar soda cáustica, ele vai mudar para outra cor. Só para você ter ideia que existem alguns indicadores de produtos naturais. Não são só aquelas fitas que são produzidas em laboratórios. Beleza? E assim tem outros aqui, ó, rosas vermelhas, pétalas de hortênsia, chamate, tudo isso aí muda de cor e pode ser usado como indicador, tá? Lembrando que indicador é aquilo que é o que vai medir a acidez ou a basicidade de alguma substância. Beleza, gente? Então, a gente vai ficar agora por aqui, tá? A aula de hoje foi bem tranquilinha, bem básica, né? Ou alcalina, tá? Só para vocês não esquecerem, tá bom? Não vai ter exercício, porque o exercício, nós sempre faremos exercício referente à matéria quando acabar o assunto, quando esgotar o assunto, tá ok? E aí, na aula que vem, nós vamos falar de ionização e dissociação, que são outras características das substâncias inorgânicas, né? Porque nós falamos característica ou então característica das substâncias inorgânicas, né? Acidez, basicidade, ionização e potencial de ionização e dissociação. Nós já explicamos ácido e base. Amanhã, na próxima aula nós explicaremos esse outro. Bacana? Até mais. Valeu, galerinha. Outra coisa, um aviso. Estou muito satisfeito com vocês, tá? Com a turma. Eu estou acompanhando aqui pelo portal o esforço de vocês, né? Por mais que a aula seja online, eu consigo pelo portal acompanhar e também eu vejo a preocupação de vocês, né? Estarem me procurando no WhatsApp, o canal está aberto para vocês me procurarem para a gente tirar qualquer dúvida na hora que vocês quiserem, tá? De preferência no horário comercial, tá, gente? De manhã ou de tarde. Não vai ficar me perguntando muita coisa à noite não, porque eu também, às vezes, eu tenho que assistir um filme, eu tenho que também cuidar de outras coisas, tá bom? Um abraço, gente. Falou!